Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Atos dos Apóstolos 10 é um divisor de águas na narrativa neotestamentária, pois registra a abertura formal da porta do Evangelho aos gentios através da experiência de Cornélio, um centurião romano. A visão de Pedro em Jope, seguida pelo seu encontro com Cornélio em Cesareia, rompe definitivamente as barreiras de pureza ritual judaica, revelando que Deus não faz acepção de pessoas e que a salvação em Cristo é um dom universal. Este episódio consolida a transição da Igreja de um movimento predominantemente judaico para uma fé inclusiva e global. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Atos dos Apóstolos 10 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. Cornélio procura Pedro. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. 2 Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. 3 Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. 4 Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. 5 Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. 6 Que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. 7 Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. 8 E, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. A visão de Pedro em Jope. 9 No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. 10 Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. 11 Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. 12 Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. 13 Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. 14 Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. 15 E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. 16 Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. 17 Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. 18 Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. 19 Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. 20 Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. 21 Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? 22 Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou te explicar Atos dos Apóstolos 10 de forma bem didática, com os versículos indicados, para que você entenda claramente a mensagem. Esse capítulo é um dos mais importantes do livro de Atos, porque mostra Deus abrindo a salvação para todos os povos, não só os judeus. Primeiro, Cornélio busca a Deus,
versículos 1-8. O que acontece? Cornélio era um centurião romano, gentil, versículo 1. 2. Ele era temente a Deus, generoso e homem de oração. 3. Ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Versículo 2. 4. Um anjo aparece e diz que Deus viu suas atitudes. Versículos 3-4. 5. Suas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Versículo 4. 6. Ele é orientado a chamar Pedro. Versículos 5-6. Significado: Cornélio já buscava a Deus, mas ainda precisava ouvir o Evangelho. Mensagem principal: Deus vê quem o busca sinceramente. Segundo, a visão de Pedro. Versículos 9-23. O que acontece? Pedro tem uma visão de um lençol com animais considerados impuros. Versículos 11-12. Levante-se, Pedro, mate e coma. Versículo 13. 2. Pedro recusa. Versículo 14. 3. Não chame impuro ao que Deus purificou. Versículo 15. 4. Isso se repete 3 vezes. Versículo 16. 5. O Espírito manda Pedro ir com os homens de Cornélio. Versículos 19 e 20. Significado: a visão não era só sobre comida. Era sobre pessoas. Deus estava mostrando que 1. Os gentios não são impuros. 2. Todos podem ser aceitos. Mensagem principal: Deus não faz distinção entre pessoas. Voltamos a ler. Pedro em casa de Cornélio. 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. 26. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. 28. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. 29. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? 30. Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. 31. Que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. 32. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. 33. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. 34. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. 35. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. 37. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. 40. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto. 41. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem.
A seguir Pedro disse. 45 Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. 46 Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. 47 Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. 48 Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, Pedro vai à casa de Cornélio, versículos 24-33. O que acontece? 1 Cornélio reúne família e amigos, versículo 24. 2 Ele tenta adorar Pedro, versículo 25. 3 Levante-se, eu sou homem como você. Pedro reconhece algo importante, versículo 26. 4 Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro a homem nenhum. Versículo 28. Significado. Pedro começa a entender o plano de Deus, o Evangelho é para todos. Mensagem principal. Nenhuma pessoa deve ser rejeitada ou considerada inferior. Quarto, a mensagem de Pedro, versículos 34-43. O que acontece? Deus não trata as pessoas com parcialidade. Versículos 34-35. Pedro explica. 1 Jesus é Senhor de todos. Versículo 36. 2 Ele fez o bem e curou. Versículo 38. 3 Foi morto. Versículo 39. 4 Ressuscitou. Versículo 40. 5 Todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados. Versículo 43. Significado. Aqui está o centro do Evangelho. Fé em Jesus traz perdão. Mensagem principal. A salvação é pela fé, não por origem ou religião. Quinto, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Versículos 44-48. O que acontece? Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desce. Versículo 44. Os judeus ficaram admirados. Versículo 45. 2 Os gentios falam em línguas. Versículo 46. 3 Eles receberam o Espírito Santo como nós. Versículo 47. 4 Pedro manda batizá-los. Versículo 48. Significado. Deus confirma claramente. Os gentios também são aceitos. 2 Recebem o mesmo Espírito. Mensagem principal. A salvação é igual para todos. Resumo geral de Atos 10. Este capítulo ensina. Primeira, Deus ouve quem o busca sinceramente. Versículos 1-8. Segunda, Deus não faz distinção entre pessoas. Versículos 9-23. Terceira, o Evangelho é para todos. Versículos 24-33. Quarta, Jesus é o centro da salvação. Versículos 34-43. Quinta, o Espírito Santo é dado a todos que creem. Versículos 44-48. Mensagem central. Atos 10 mostra que: primeira, Deus não olha raça, origem ou posição. Segunda, todos podem ser salvos. Terceira, basta crer em Jesus. Resumo simples. 1 Cornélio, gentil, busca a Deus. 2 Pedro tem uma visão. 3 Deus quebra preconceitos. 4 O Evangelho chega aos gentios. 5 O Espírito Santo confirma isso. Vou te explicar Atos dos Apóstolos capítulo 10 de forma didática, por partes e mostrando também as ligações com o Antigo Testamento. Este capítulo é muito importante, porque mostra que a mensagem de Deus não é apenas para os judeus, mas para todas as nações. Cornélio busca a Deus. Versículos 1-8. Versículos 1-2. Cornélio era um centurião romano, soldado. Mas 1 era temente a Deus. 2 orava continuamente. 3 ajudava os pobres. Mensagem. Mesmo não sendo judeu, ele já buscava a Deus sinceramente. Versículos 3-6. Cornélio tem uma visão de um anjo que diz: suas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Ele é instruído a chamar Pedro. Significado.
Deus vê quem o busca com sinceridade. 2. Deus prepara pessoas antes mesmo de conhecerem o Evangelho. Ligação com o Antigo Testamento. A ideia de oração como oferta aparece em Salmo 141, 2, oração comparada a incenso diante de Deus. A visão de Pedro, versículos 9 e 16. Versículos 9 e 12. Pedro vê um lençol cheio de animais considerados impuros pela lei judaica. Versículos 13 e 15. Uma voz diz, mate e coma. Pedro responde que nunca comeu nada impuro. A voz responde, não chame impuro ao que Deus purificou. Versículo 16. A visão se repete 3 vezes. Significado dessa visão não é apenas sobre comida. A mensagem principal é: Deus estava ensinando que os gentios, não judeus, não são impuros. Ligação com o Antigo Testamento. As leis alimentares vêm de Levítico 11. Deuteronômio 14. Essas leis separavam Israel das outras nações. Agora Deus está mostrando que essa separação não limita mais a salvação. Deus une Pedro e Cornélio. Versículos 17 e 23. Versículos 17 e 20. O Espírito Santo manda Pedro ir com os homens enviados por Cornélio. Mensagem. Primeira, Deus coordena tudo. Segunda, Ele prepara tanto quem prega quanto quem ouve. Versículos 21 e 23. Pedro recebe os homens e decide ir com eles. Pedro na casa de Cornélio. Versículos 24 e 33. Versículo 24. Cornélio reúne familiares e amigos. Ele quer que outros também ouçam a mensagem. Versículos 25 e 26. Cornélio tenta adorar Pedro. Pedro responde, eu sou homem como você. Mensagem. Somente Deus deve ser adorado. Versículos 27 e 28. Pedro diz algo muito importante. Deus me mostrou que não devo chamar impuro a homem nenhum. Versículos 30 a 33. Cornélio explica sua visão e diz que todos estão ali para ouvir a mensagem de Deus. A mensagem de Pedro. Versículos 34 e 43. Esta é uma das declarações mais importantes do capítulo. Versículos 34 e 35. Deus não faz acepção de pessoas. Significado. Deus não favorece uma raça ou nação. Ele aceita todos que o buscam. Versículos 36 e 38. Pedro resume o ministério de Jesus Cristo. 1. Ele trouxe paz. 2. Fez o bem. 3. Curou pessoas. 4. Foi ungido por Deus. Versículos 39 e 41. Pedro fala da morte e ressurreição de Jesus. Versículo 42. Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Versículo 43. Todo o que nele crê recebe perdão dos pecados. Ligação com o Antigo Testamento. Pedro afirma que todos os profetas dão testemunho dele. Isso inclui Isaías 53, profecia do Messias sofredor. Jeremias 31, 31, 34, promessa de perdão dos pecados. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Versículos 44, 48. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda fala, o Espírito Santo desce sobre todos. Versículos 45, 46. Os judeus ficam surpresos porque os gentios recebem o Espírito Santo. Versículos 47 e 48. Pedro manda que eles sejam batizados. Significado. Isso prova que Deus aceita os gentios da mesma forma que os judeus. Mensagem principal de Atos 10. Este capítulo ensina verdades fundamentais. Primeira, Deus não faz distinção entre pessoas. Versículos 34 e 35. Segunda, a salvação é para todas as nações, não apenas para Israel. Terceira, Deus vê o coração das pessoas. Cornélio já buscava Deus antes de conhecer o Evangelho. Quarta, Jesus é o centro da mensagem. Versículos 36 e 43. Quinta, o Espírito Santo confirma a salvação. Versículos 44 e 48. Resumo simples: Deus mostrou a Pedro que, primeiro, ninguém deve ser considerado impuro. Versículos 15,28. Segundo, o Evangelho é para todos. Versículos 34 e 35. Cornélio e sua casa.
1. Ouviram a mensagem. 2. Receberam o Espírito Santo. 3. Foram batizados. Resumo em uma frase. Atos 10 ensina que a salvação em Jesus Cristo é para todas as pessoas, de qualquer nação, que creem nele. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!